Amém, meus irmãos? Nada é impossível para o Senhor. Você crê nisso, querido? Você acredita nisso de todo o seu coração? Neste momento nós faremos a leitura da Palavra de Deus, registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, de 1 a 7. Você pode acompanhar na nossa tela. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Deus querido, tu é a palavra que está diante de nós, Senhor. Teu é o povo que ouve esta palavra. Teu é o servo que fala contigo, Senhor. Fala conosco por meio da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o homem de Deus, profeta Elias, foi um homem incrível, impressionante. Fiquei pensando, quem dera tivéssemos nós ainda neste tempo, homens e mulheres de Deus como Eliseu, que por onde passavam, deixavam ali a marca da presença de Deus na sua vida, quer atendendo, quer realizando milagres. Este homem foi auxiliar do profeta Elias, a igreja sabe disso bem, certamente, e depois foi designado como seu sucessor, como profeta em Israel, no século 9 antes de Cristo. A história de Eliseu também é bastante conhecida entre nós, principalmente por causa da realização dos seus milagres. Ele era filho de Zafate, de Abel-Meolá, no Vale do Jordão. E as únicas informações sobre quem foi Eliseu antes dessa trajetória dele, que é narrada na Escritura, conforme nós acabamos de ler, encontra-se em 1º livro dos Reis, no capítulo 19. Entretanto, nenhum detalhe mais esclarecedor da sua vida, da sua biografia, é registrado nas Escrituras, senão o fato de que ele era homem de Deus, homem de Deus. E se contarmos o período do seu ministério, isso para conhecimento dos irmãos, considerando desde a sua chamada, nós podemos concluir que seu ministério durou mais ou menos 50 anos. Por 50 anos, Eliseu, homem de Deus, abençoou aqueles que se aproximavam dele. Vejam que coisa impressionante alguns dos milagres de Eliseu. Jesus realizou muitos milagres semelhantes aos que Eliseu realizou. Após a trasladação de Elias, quando Eliseu disse: eu quero porção dobrada do seu espírito, já voltando para casa, ao atravessar o Jordão, ele toca no Jordão, o Jordão para e ele pode atravessar em seco. Nós temos também um momento em que ele profetizou o nascimento de um filho, de uma mulher que certamente ela era estéril. Essa mulher deu à luz o filho cresceu, morreu, e Eliseu ressuscitou o filho desta mulher. Ele ainda proveu de forma milagrosa uma purificação dos alimentos que estavam envenenados, quando os seus discípulos estavam naquela casa de profetas, foram se alimentar e o alimento havia veneno na panela. A erva que fora colocada na panela era uma erva venenosa, e de maneira maravilhosa ele fez uma oração, colocou ali um pouco de farinha e a comida ficou sadia e pronta, e serviu e alimentou a todos.
Por fim, ele fez ainda algo incrível. Os alunos da sua escola de profetas estavam construindo, derrubando algumas madeiras, algumas árvores com um machado emprestado, e machado era peça rara, porque o ferro era raríssimo naquele tempo. Aquele machado cai no fundo do rio, e este homem, então, usado por Deus, realiza ali um milagre, joga um galho no lugar onde o machado caiu, e o machado flutuou, e os homens puderam pegar o machado, porque era um machado emprestado e precisava ser devolvido. Histórias incríveis do homem de Deus, histórias incríveis do homem de Deus. E este mesmo Eliseu, um dia, recebeu a visita desta mulher que nós mencionamos aqui. Diz o texto, então, no capítulo 1, que certa das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Observem, meus amados irmãos, que privilégio foi para aquela mulher poder se dirigir ao homem de Deus, e ela não foi apenas informar o que havia acontecido, mas o texto é claro quando diz que ela clamou a Eliseu. O marido da mulher havia sido discípulo de Eliseu, e ele morreu. E este homem é um homem que temia o Senhor, mas ele deixou muitas dívidas, e aquela mulher não podia pagar. E diz o texto, conforme acabamos de ler, que a dívida era tão alta que o credor queria levar os seus filhos como escravos. Amados irmãos, às vezes há momentos na nossa vida que nós estamos com dificuldades, com problemas, e os problemas aumentam. E a situação às vezes piora muito, mesmo para quem teme ao Senhor. A vida é assim. Certamente, se fôssemos aqui dar oportunidade, muitos compartilhariam os seus apertos, apertos financeiros, apertos emocionais, apertos espirituais, apertos relacionais, mas a vida é assim mesmo para com aqueles que temem ao Senhor, como aquele homem que morreu e deixou dívidas. Aquele homem temia ao Senhor. Às vezes a situação é assim, queridos, com a nossa vida também. A morte bate à porta, conforme nós acabamos de ouvir notícia deste momento. A morte bate também à porta daquele que teme ao Senhor. Isso faz parte da vida, querido. As dívidas aparecem, são tempos de muitos apertos, de muitas dívidas. Mas interessante que diante desta situação, aquela mulher não apenas se dirigiu ao profeta para compartilhar aquilo que estava acontecendo, agora ela sofria o risco de ter os seus 2 filhos tomados como escravos para pagamento da dívida. Aquela mulher clamou ao profeta e disse para ele assim, meu marido morreu, o meu marido morreu, e o meu marido temia ao Senhor. Que coisa tremenda é temer ao Senhor. Diante do clamor da mulher, Eliseu lhe fez uma pergunta, no verso 2: que te hei de fazer? O que te hei de fazer? Eu quero crer, meus amados irmãos, que esta palavra e estas perguntas são palavras de Deus para nós, para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. A palavra de Deus é viva e eficaz. Diante da situação em que você está, certamente o Espírito Santo de Deus está perguntando: o que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. O que você tem em casa? Diante desta pergunta, a serva então, certamente na presença dos seus 2 filhos, ela disse sim: tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diante do clamor da mulher, Eliseu então fez esta pergunta: o que te hei de fazer? O que tens em casa? O que tens em casa? O que é que você quer que Deus faça por você na sua vida? O que você tem em casa? E a serva respondeu: eu não tenho nada em casa, senão um bocado de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão um bocado de azeite.
de que adiantaria um bocado de azeite diante daquela situação terrível de uma grande dívida? De que adianta um pouquinho só de fé? De que adianta um pouco só de saúde? De que adianta um pouco só de paz no coração? De que adianta um pouco só? Um pouquinho. Era tudo que aquela mulher possuía em casa. Apenas um bocado de azeite. Diante disso, Eliseu então disse para aquela mulher o seguinte: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, pede emprestado. Que coisa interessante, me chamou a atenção isso, amados. Pede emprestado vasilhas. Há momentos de aflição nas nossas vidas que nós precisamos ter a humildade para pedir, a humildade para pedir, pois foi essa a orientação do profeta. Vá, peça emprestado ao seu vizinho. Eu me lembrei ainda, queridos, que em momentos de muitas dificuldades na minha vida, fui enviado pela minha mãe para pedir um dinheiro emprestado a um parente, ainda pequeno, mas chegava lá, olha, mamãe me mandou pedir R$10 emprestado, ou menos até, porque já faz um pouquinho de tempo, né? Mas chegava lá para pedir, e com que alegria eu voltava com aquele dinheiro para casa. E um detalhe importante, minha mãe pagava, porque quem pede emprestado está devendo e deve pagar. E foi esta orientação interessantíssima do profeta: vá, pede emprestado, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, a teus vizinhos. E aqui é interessante esta colocação no verso 3, pede a todos os teus vizinhos. O profeta já sabia o que Deus iria fazer. Peça emprestado, querido, peça emprestado. Ela pediu muitas vasilhas, e não poucas. E aí a orientação do profeta, verso 4, então, depois de pegar emprestadas as vasilhas, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, mas põe à parte aquela vasilha que estiver cheia. Olha que impressionante, amados, esta orientação do profeta, e mais à frente nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque me chama a atenção esta expressão, esta orientação: entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fecha a porta da casa, o Senhor vai abençoar, mas cheguem para o aconchego familiar. A porta deve estar fechada, porque o Senhor há de operar mediante a esta atitude. Então diz a palavra de Deus que esta mulher entrou e fechou a porta. Há momentos na vida em que a porta precisa ser fechada para nós recebermos o milagre do Senhor, queridos. Lembre-se da orientação de Jesus: mas você, quando orar, vá para o seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê o secreto, o recompensará. Você está aflito, meu irmão? Você está angustiado? Há um bocado apenas de azeite em alguma área da sua vida? Feche a porta. Feche a porta da mente, feche a porta do coração, feche a porta para pensamentos destrutivos e pensamentos sem significado e importância para você. A palavra de Deus nos diz que, fechada a porta, o Senhor nos ouve, em Mateus 6,6. Feche seus lábios, feche sua mente, feche o seu coração e foque-se somente no Senhor. E diz a palavra de Deus que esta mulher partiu então, e ela fez aquilo que o profeta falou no verso 5. Fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela os enchia. Um milagre, meus irmãos, algo extraordinário estava acontecendo. Quanto mais o azeite era derramado, quanto mais era derramado o óleo sobre as vasilhas emprestadas, aquelas vasilhas continuavam se enchendo, e o azeite, o pouco azeite que havia na reserva, na sua mão, não se acabava, e não se acabou até que, diz o texto,
até que ela pediu, no verso 6, chega-me aqui mais uma vasilha, mas o menino respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E algo extraordinário também aconteceu. A partir daquele momento, o azeite parou de jorrar. O azeite parou de jorrar. Quando a última vasilha se encheu, o milagre cessou. Quando a última vasilha se encheu, o azeite parou de jorrar. E eu quero dizer para os irmãos que houve um dia na minha vida que o azeite jorrou e o azeite parou de jorrar. Eu havia terminado um ministério numa determinada igreja, estava numa fase de transição, fase dificílima, e como diz o carioca, numa pindaíba tremenda financeira. E tendo combinado com a Isane, eu disse para ela assim, meu amor, vamos fazer o seguinte, eu estou numa fase de transição, e eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que essa é uma experiência pessoal, e digo isso para a honra e para a glória do Senhor, porque eu acredito que Deus realmente enche as vasilhas da gente que estão vazias. E eu peguei então, disse para a Isane, nós estamos nessa fase de transição, nós estamos recebendo essa quantia pequena ainda de receita. Nesses tempos que eu tiver de transição de igreja, nós não vamos entregar o dízimo, não. Vamos pagar as nossas contas, porque são muitas, nós acabamos de construir. Repito, amados, essa é uma experiência pessoal. Ser dizimista é uma decisão pessoal, mas eu me lembro que conversei isso com a Isane, e ela falou, é verdade, Deus não vai ficar zangado com a gente se a gente pegar o dízimo e utilizar para pagar as despesas. Mas, amados, de maneira especial, o Espírito Santo falou ao meu coração e me fez a seguinte pergunta, desde quando você aprendeu a negociar comigo? Desde quando você aprendeu a negociar comigo? O desafio que temos e que eu tenho é de ser fiel ao Senhor também nos dízimos. Cheguei em casa, falei com a Isane e ela disse assim, então não tem jeito, vamos entregar o dízimo sim. E não foi coisa fácil não, queridos, é difícil mesmo, mas primeiro tomamos aquele compromisso, a primeira despesa que iríamos colocar como prioridade seria o dízimo, porque dízimo não é despesa, dízimo é prioridade. E entregamos o dinheiro. Meus amados, uma semana depois, uma irmã daquela ex-igreja, que eu havia sido pastor, ligou para ela e disse assim, Isane, Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de contribuir financeiramente com vocês, enquanto o pastor Francisco está nessa transição de ministério. O azeite pareceu, meus irmãos, o azeite lá em casa era pouco. Tinha dias lá em casa, meus irmãos, que a gente tinha que catar moeda para comprar pão. Você sabe o que é isso? Sair catando mesmo moedas. Talvez alguns estejam pensando, que exagero, pastor. Não, foi verdade isso. Foi verdade isso. Catar, era um momento específico, moedas. E aquela irmã então fez isso, depositou na conta. E quando a Isane foi lá ver quanto ela havia depositado, a irmã depositou exatamente o valor do dízimo que nós havíamos entregue. O azeite começou a jorrar, queridos, todos os meses. Enquanto eu estava ali, o azeite jorrava. Aquela quantia ficou jorrando. Mas chegou o momento em que o azeite pôde parar de jorrar. Por quê? Deus me chamou novamente para uma outra igreja, por um acaso nestas que estou hoje aqui, há 12 anos já, e fui convidado para vir e nós falamos para ela, irmã, não precisa mais mandar o dinheiro, o azeite pode cessar, pode suspender o azeite, mas ela disse assim, tá bom, mas eu faço questão de mandar mais uma vez para dar de presente o terno da posse. Falei, ô glória, ainda surgiu uma gostinha extra, né, do azeite que jorrou. Mas o que aconteceu? O milagre parou, queridos. O azeite parou de jorrar. Porque tem gente que acha que o azeite tem que jorrar a vida inteira. Acha que tem que ter milagre todo dia, toda hora, quando a vida já é um milagre, amados. E quando precisa de maneira excepcional e milagrosa, o Senhor faz, querido. O Senhor faz. O Senhor faz. Que carinho nós temos por aquela irmã que foi usada por Deus. Se Deus toca no seu coração para fazer algo por alguém, pode não necessariamente ser dinheiro, mas seja bênção como Eliseu. Faça, querido, que você perceberá Deus agindo e fazendo milagres através da sua vida, assim como Ele fazia através de Eliseu. Então, queridos,
No contexto que nós estamos aqui, naquela situação, diz a palavra de Deus, verso 6, o azeite parou. O azeite parou. O milagre cessou. Então, ela foi saber ao homem de Deus e ele disse, ela foi e contou, olha, houve algo extraordinário lá, Deus abençoou, Deus transformou, as vasilhas estão todas cheias. E agora a orientação do profeta, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus irmãos, a bênção foi tão grande, azeite era moeda de troca, era moeda corrente, era algo muito valioso naquele tempo, que a mulher não apenas pôde saldar o seu compromisso ali, mas o que sobrou daquele azeite, ainda foi capaz de trazer sustento para aquela família que havia perdido um homem de Deus, querido, mas que havia perdido, pôde ainda ser sustentada por muito tempo. Deus sempre faz um pouco mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Queridos, diante desta palavra de Deus, que aplicabilidade, que lições práticas nós podemos tirar para nós hoje? Estamos aqui na casa de Deus, estamos neste ambiente ouvindo a palavra de Deus, e se esta palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é, quais são as aplicações que nós podemos tirar dessa história de maneira bem didática e bem prática para o nosso coração, queridos? Apenas de um bocado de azeite, Primeira lição, muito prática para nós. Coisas tristes e perdas também acontecem com os servos de Deus. Não se esqueçam disso. Isso aliviará muito a consciência. Tem muita gente que passa por momentos de aflição, por momentos de perda, por momentos de aperto financeiro, começa a se culpar e buscar a razão, porque se houver uma razão, conserte isso, mas se não houver, querido, entenda que este é o momento em que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a passar. Muito importante pensar nisso. Segundo, os servos de Deus, e enfatizo aqui, também passam por apertos financeiros, E aí, o desafio, antes de buscarmos de Deus o milagre, é avaliarmos por que os apertos estão acontecendo. Se for por descuido, por falta de sabedoria na administração dos recursos, que peçamos a Deus a sabedoria para administrar o que temos. Se você não consegue controlar o cartão de crédito, é melhor se desfazer dele. Mas é um fato, queridos, que muitos, em situações inusitadas da vida, como foi a que nós passamos, foi algo pontual, quando há esta necessidade, o Senhor tem poder para suprir, mas devemos ser bons administradores daquilo que temos. Lição número 3. O pouco colocado à disposição de Deus se transforma em muito. Tua serva não tem nada em casa, senão um bocado de azeite. E aí eu te pergunto, querido, diante da realidade que você está vivendo, que você está vivenciando, o que você tem em casa, meu irmão? O que você tem que você pode colocar à disposição do Senhor? Talvez por esta falta de exposição diante de Deus, daquele pouco que você tem, de colocar à disposição de Deus, seja o seu talento, seja o seu tempo, seja a sua vida, seja a sua saúde. Senhor, está tão pequenino, Senhor, mas eu quero colocar isso diante do Senhor. O Senhor tem poder, queridos, para deste pouco jorrar sobre a sua vida o azeite da unção e da presença do Espírito Santo de Deus, e fazê-lo, Deus querido, ser ricamente abençoado e fortalecido. O pouco à disposição de Deus, Ele transforma em muito. Senhor, eu sou tão pequenino, que bom, coloque isto diante do Senhor. Senhor, a minha fé é tão pequena, apresente a sua pequenina fé diante do Senhor, porque quem faz o milagre é Ele, Lição número 4, já mencionei. Às vezes nós precisamos ter humildade para pedir emprestado.
Peça, querido, a quem possa te ajudar e pague a quem lhe emprestar. Lição número 6. O milagre não acontece sempre. Ele ocorre quando surge uma necessidade e ele cessa quando a necessidade é suprida. Lembram-se, não há mais vasilha nenhuma. No momento em que acabaram as vasilhas, acabou o milagre. Livre-se dessa tentação de achar que você tem que viver de milagre toda hora e todo dia. Não, porque o Senhor já capacitou com inteligência e com capacidade de realizar e de produzir. Peça a Deus sabedoria, querido, para que o milagre continue sendo feito, mas através dessa parceria, você e Deus, Deus e você, porque é assim que Ele age, é assim que funciona, é assim que as coisas acontecem. 7ª e última lição. Deus sempre faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Na minha realidade da Exame, o mais além foi o mesmo recurso para ainda comprar um terno. Que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes nós subestimamos pequeninas coisas e superestimamos coisas que não têm valor algum. Que bênção quando nós temos o pão de cada dia, irmão. Que bênção quando nós temos recursos para nos deslocarmos da nossa casa. Que bênção quando nós podemos ter a casa de Deus para nós buscarmos ao Senhor. Conclusão, querido. Eu quero concluir então fazendo a mesma pergunta que foi feita pelo profeta para aquela mulher. O que é que tens em casa que pode ser usado por Deus para que o teu milagre aconteça? Pergunto também ao coral que está aqui atrás de mim: o que é que você tem em casa para oferecer, para que Deus opere o milagre daquilo que você tem à disposição? Aquela mulher, meus queridos, observem isto, diante da realidade, ela tinha uma visão limitada. Ela, de fato, possuía muito mais do que pensava ter, apenas um bocado de azeite. Percebam, certamente, ela possuía uma casa, porque ela saiu de casa para se dirigir à casa do profeta. Aquela mulher tinha, além do bocado de azeite, uma casa e ela tinha 2 filhos. Além disso, ela tinha também, queridos, um lugar onde ela podia ir buscar a Deus. Além disso, ela tinha vizinhos a quem ela podia pedir emprestado. Ela tinha a oportunidade de falar com o homem de Deus e expor a sua necessidade do seu coração. Ela tinha, queridos, de fato, muito mais do que ela pensava ter. Ela tinha mais do que um bocado de azeite. E o que você tem, meu irmão? Certamente você tem muito mais a oferecer do que você pensa que tem. Certamente você tem muito mais do que apenas um bocado de azeite na área da sua vida, seja ela qual for. O Senhor quer usar esse pouco que você tem. Quero concluir de fato esta palavra, queridos, dizendo, palavra poderosa de Deus ao nosso coração, dizer o seguinte, que o desejo do meu coração é que você, todas as vezes que você se deparar com um bocado de azeite, seja na mesa da sua casa ou na mesa de um restaurante ou qualquer outra situação, você possa se lembrar que Deus tem poder para realizar um milagre na sua vida. E neste momento, queridos, nós vamos cantar este cântico lindíssimo, que fala exatamente sobre isso, Deus de milagres, Deus de promessa, Deus que é luz na escuridão. Enquanto estivermos cantando, quero desafiá-lo a apresentar ao Senhor aquilo que precisa ser completado na sua vida, seja em qual área for. Precisa jorrar nesta área da sua vida o Espírito Santo de Deus, precisa jorrar na área da sua vida a compaixão de Deus, o milagre de Deus, queridos. Quem sabe alguns precisando de um milagre aqui nesta manhã. Eu creio de todo o meu coração que essa palavra é palavra de Deus para o nosso coração, irmãos, porque ninguém mais além do Espírito Santo de Deus seria capaz de dar a sabedoria e o discernimento para a gente poder ouvir esta palavra nesta manhã. Enquanto cantamos,
Vamos ficar em pé, queridos. Você pode, neste momento, já enquanto você canta, pense nisso. A área da sua vida que você quer que o Senhor jorre o azeite, que é símbolo do Espírito Santo de Deus na Bíblia, queridos. Nesta área da sua vida, e o Senhor tem poder, e Ele fará o milagre se assim for o seu propósito.